Irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um poderoso cerco de Jericó, e quanto o nosso coração se enche de alegria e as nossas forças, as nossas esperanças são renovadas, amém? Nós não estamos sozinhos. Anjos em ordem de batalha, eles estão ao nosso lado, nos guardando, nos defendendo, nos conduzindo pelos bons caminhos na realização da vontade de Deus, amém? Hoje nós somos convidados a contemplar o resplendor do coração de Jesus a partir do Evangelho, que é o centro da liturgia da palavra. Este coração de Jesus que é o centro do universo, que deve ser o centro da nossa vida de cristãos, de católicos, amém? Os anjos contemplaram esse mistério insondável e inenarrável, e são eles que vão nos ajudar na compreensão da liturgia da palavra deste primeiro dia do cerco de Jericó, que vai dar para nós o direcionamento de como essa semana vai se encaminhar e de como deve ser a nossa disposição de alma. Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, Hebreus, capítulo 1, versículo 6, você vai encontrar esta verdade de fé. Leia comigo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Deixa este versículo, ele vai nos acompanhar durante esta homilia. Todos os anjos devem adorá-lo. Nós devemos, portanto, meus irmãos, pedir sempre luzes, inspirações e graças aos anjos, a São Miguel, aos demais arcanjos, aos demais anjos, e de uma forma particularíssima ao nosso anjo da guarda. Não existe uma laje de concreto separando estes dois mundos, o nosso mundo do mundo dos anjos. Vejam, assim como a nossa sociedade, ela tem a sua organização, a sua disposição, e não só, a nossa paróquia também tem a sua organização, tem a sua disposição, tem o pároco, tem os coordenadores, tem os agentes de pastoral, e cada um tem a sua função, cada um desempenha a sua função, desde as visitas que são empreendidas, até as orações que são feitas, até a assistência àqueles que vêm bater a nossa porta, que são feitas. Cada um tem a sua missão e todos trabalham juntos para a glória de Deus e para o bem das almas, amém? No mundo dos anjos é assim também. A nossa paróquia, como cada diocese, como a Santa Igreja, tem o seu anjo da guarda. Tem um anjo que conduz todo o trabalho com uma multidão de anjos que fazem parte da nossa paróquia. Sim, seu anjo da guarda também integra a nossa paróquia, o anjo da guarda da sua família, os anjos da guarda das instituições. Então, assim como nós também trabalhamos desejosos da glória de Deus e do bem das almas, os anjos, o seu anjo da guarda, o anjo da guarda da sua família, os demais anjos que aqui estão, que estão presentes na nossa cidade, no território da nossa paróquia, eles também trabalham, e trabalham muito, não tenhamos dúvida a esse respeito, né? Desde aquela inspiração até aquele livramento que nós recebemos, aquela situação inusitada que você diz assim: nossa, mas como que eu consegui sair disso? Como que as coisas foram tão bem? São os anjos que estão trabalhando, nós não tenhamos dúvida a esse respeito. E porque eles contemplam o mistério do Verbo encarnado, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo.
nós, na contemplação do coração manso e humilde de Jesus, como ele nos disse no Evangelho, eu sou manso e humilde de coração, vinde a mim, nós precisamos também da ajuda do nosso anjo da guarda, pedir não só luzes sobre a nossa inteligência, mas graças de afeto para os nossos corações, para que nós possamos conhecer cada vez mais a excelência deste mistério e para que, conhecendo, nós possamos amá-lo. A nossa vida sobre a terra se resume nisto, viu, meus irmãos? O fim último da nossa vida não é trabalhar para aposentar, fazer uma economia para o hospital, comprar o caixão e pronto, terminou. Não. Não reduza a sua vida tão pouco, não. Você é maior do que isso. Nós valemos mais do que isso. É claro, todos vão passar por isso, porque é o fim da nossa vida. Mas a razão de estarmos aqui é para conhecermos a Deus, adorarmos os seus mistérios e amarmos a Deus, nosso Senhor. O primeiro ensinamento que nós tiramos hoje, portanto, na contemplação desse mistério, com a ajuda do nosso anjo da guarda. Então, aí já vai um conselho do padre. Quando você tiver dúvidas sobre um artigo de fé, quando você precisar dar um bom conselho para alguém, peça ajuda para o seu anjo da guarda. E não só para o seu anjo da guarda, para o anjo da guarda da pessoa que você precisa levar uma bênção, levar um conselho para ela. Você pode fazer isso. E basta que você dirija um pensamento ao seu anjo da guarda. Nós, para nos comunicarmos, precisamos da fala, precisamos do símbolo, porque temos sentidos. O anjo, ele não tem massa corpórea, então como que ele se comunica? Pelo pensamento. Ele manda também luzes, afetos, inspirações, assim como nós também, basta que dirijamos um pensamento ao nosso anjo da guarda, para que ele nos responda. Mas aí tem uma coisa muito importante, né? A devoção, ela precisa estar em dia, como dois bons amigos, sabe? Você pode ter uma pessoa que você pode ter um grande carinho por ela, pode ser sua amiga, mas se o tempo vai passando, você não passa uma mensagem, você não faz uma ligação, as coisas vão se desligando, vão se distanciando, vão se arrefecendo, né? Mas se você está ali todo dia conversando, hoje nós temos os meios de comunicação, mandando uma mensagem, se tem aquele convívio, né? Às vezes basta um olhar, às vezes basta uma expressão do rosto, para que haja o entendimento, né? Aqui eu dava esse exemplo hoje mais cedo na Santa Missa, e é verdade, nós temos voluntários aqui na paróquia, coroinhas, só de eu olhar, eles já entendem, parece que eles estão lendo o meu pensamento. Isso é convívio, isso é proximidade. E isso acontece também com o nosso anjo da guarda. À medida que nós temos devoção por ele, à medida que nós conversamos com ele, à medida que nós dirigimos o nosso pensamento a ele e estamos atentos à presença dele na nossa vida, nós vamos ter muitas surpresas quando nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo e abrirmos os olhos da nossa alma para o mundo de Deus. Nós vamos ver que o nosso anjo da guarda, que os anjos estiveram muito mais presentes do que nós podemos imaginar, nos socorreram, nos ajudaram em situações que nós nem mesmo nos demos conta. Então, nós precisamos ter esse convívio, nós precisamos ter essa proximidade com eles. O anjo quer o que Deus quer e faz o que Deus comanda para o bem das nossas almas. Então, voltando ao primeiro ensinamento na contemplação desse mistério com a ajuda dos santos anjos, profeta Zacarias, capítulo 9, 2 versículos foram a primeira leitura de hoje, e esses 2 versículos dizem para nós a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que o profeta Zacarias, séculos antes da encarnação de nosso Senhor, contemplou. Ele diz assim: assim diz o Senhor, exulta cidade de Sião, rejubila cidade de Jerusalém, eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento. Aqui já estão as disposições do coração de Jesus que vão se abrir definitivamente diante de nós no Evangelho, como nós acabamos de ver.
É muito bonito porque, para nos ensinar sobre a mansidão do coração de Jesus, o profeta Zacarias fala do símbolo do jumento, bem diferente dos corcéis brancos de guerra, dos reis e poderosos do mundo. Nosso Senhor vem montado num jumentinho. Isso faz inclusive a gente lembrar a liturgia do Domingo de Ramos, né? Para nos mostrar que o nosso rei é o rei da paz, é o rei manso. E o profeta Zacarias afirma, ele é humilde. Ora, meus irmãos, os santos nos ensinam que tem uma razão para isso. Nosso Senhor é humilde para vir ao nosso encontro, ele é humilde para vir ao nosso encontro, e é manso para que ninguém receie aproximar-se dele. Enquanto vivermos esta vida, se nos voltarmos para nosso Senhor Jesus Cristo, independente da situação, ainda que a pessoa tenha chegado no fundo do poço e esteja na lama do pecado, ela pode se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo e vai contemplar na face de nosso Senhor Jesus Cristo um rosto manso, de bondade, de ternura. Por isso, o tempo que nós vivemos é o tempo da misericórdia, é o tempo que deve nos tocar para mudar de vida, para alinharmos as nossas vidas aos mandamentos, à doutrina da Santa Igreja, para vivermos os sacramentos, porque depois que fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para o mundo de Deus, nós vamos contemplar nosso Senhor Jesus Cristo como juiz. Nós vamos contemplá-lo como juiz. Nós vamos nos apresentar diante dele para recebermos a sentença que as nossas obras fizeram por merecer. Veja, meus irmãos, ele é manso, ele é humilde, mas ele é rei. Não vamos nos esquecer disso, hein? Ele é manso, ele é humilde, mas ele é rei. Então, tome muito cuidado com uma confusão que tem sido feita, principalmente nos nossos tempos, confusão de ideias, e aí as ações ficam confusas, a devoção, o modo de viver a fé católica fica confuso, né? As pessoas às vezes confundem mediocridade com humildade, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é humilde, mas é rei. Ele se fez humilde para alcançar a nossa pobre condição, mas ele se fez manso para que nós pudéssemos chegar até ele. Ele é rei, ele é Deus. A Deus nós devemos a glória, a Deus nós devemos a adoração, a Deus nós devemos as nossas melhores ofertas, a Deus nós devemos as nossas melhores disposições de alma. Uma pessoa que faz as coisas de modo medíocre, vocês sabem, né? A pessoa medíocre não é aquela que nunca dá o melhor. Ela sabe que ela pode dar mais, ela sabe que ela pode atingir o melhor, ela sabe muito bem que ela tem condições de ser perfeita, mas ela diz: ah não, isso está bom, né? E ainda diz: não, mas Deus é humilde, ele se contenta. Ele é rei, ele é humilde, mas ele é rei, e ele sabe muito bem os dons, as graças que ele nos deu. Ele sabe muito bem das intenções que nós guardamos escondidas dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, e nós não podemos enganar a Deus, né? Se ele deu 100% de dons para que nós vivamos esses dons, usemos esses dons para a glória dele, para o bem das almas, nós não podemos nos contentar com 50%. Isso seria mediocridade e não humildade. A humildade é virtude, a mediocridade é vício, e o vício é pecado e ofende a Deus nosso Senhor. Por isso nós devemos pedir sempre a ajuda do nosso anjo da guarda, para que nós possamos contemplar o mistério, a doutrina na sua perfeição. Os anjos viram a bondade inenarrável de nosso Senhor Jesus Cristo, já no mistério da encarnação. Quando que nosso Senhor é humilde? Quando ele assume as feições, as condições de um menino no presépio. Mas não só, Santo Afonso vai dizer, maravilhado, estarrecido, ao lançar os olhos do presépio ao crucifixo: meu Deus, como sois louco de amor! Não vos bastaste a humilhação do presépio, terde-vos
reduzido ao ventre puríssimo de Maria Santíssima para estar perto de nós, a uma criança inocente, indefesa, nascida na pobreza, e ainda assim carregastes a cruz até o Calvário, sofreste toda forma de pavor, de tormento, de crueldade que os homens vos infligiram, e vos fizestes crucificar no madeiro da cruz. Ali está o extremo da humildade de nosso Senhor, por causa de nós, e lançando os olhos da cruz do altar ao tabernáculo, Santo Afonso exclama com ainda mais força: sois louco, meu Deus, não vos bastou o presépio, a cruz, quiseste vos fazer pequenino, quiseste vos reduzir a um pedacinho de pão, para estar conosco todos os dias, para alcançar os nossos corações, para conviver conosco no mais profundo de nossas almas, a cada santa comunhão. Meus irmãos, com isso nós podemos passar para a página do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, poucos versículos também, quando nosso Senhor, ele diz, exultando ao Pai do céu: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos. Não é que o nosso Senhor tem implicância com quem estuda, com quem vai fazer teologia em Roma, não é isso, não. O estudo também, ele existe para a glória de Deus, ele existe também para o bem das almas, mas nosso Senhor está falando daqueles que confiam na própria sabedoria, daqueles que viram as costas para a sabedoria que vem de Deus, que prescindem de Deus, que vivem como se Deus não existisse, que não buscam ajuda nos seus trabalhos, nos seus estudos, nos seus esforços em Deus. É disso que nosso Senhor está falando. E ele diz: e as revelastes aos pequeninos. Ora, se Jesus é manso e humilde de coração, se nosso Senhor se humilhou, se fez humilde no presépio, na cruz e no Santíssimo Sacramento do altar, quem são os pequeninos aos quais o Pai revelou os mistérios do coração de Jesus? São aqueles, meus irmãos, que estão onde nosso Senhor Jesus Cristo está. São aqueles que estão ao lado da manjedoura, contemplando o menino Jesus. São aqueles que estão diante do crucifixo, contemplando a paixão do Senhor. São aqueles que se põem diante do Santíssimo Sacramento, contemplando a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Os grandes deste mundo acham que podem muito bem viver sem isso. Nós não. Nós precisamos voltar os nossos olhos, o nosso coração, ora para o menino Jesus, ora para a cruz do Calvário, ora para o Santíssimo Sacramento do altar. Quer ser este pequenino do qual nosso Senhor fala no Evangelho, a quem são revelados os mistérios divinos, esteja sempre contemplando o menino Jesus, nosso Senhor crucificado e o Santíssimo Sacramento do altar. E aí, meus irmãos, nós podemos entender quando nosso Senhor diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo, qual é o fardo de nosso Senhor Jesus Cristo? É a lei do Evangelho, é a graça. Não significa que o cristão ele esteja imune aos sofrimentos, às coisas que são próprias deste mundo. Não, nós rezamos sempre que nós estamos neste vale de lágrimas. Depois do pecado, é assim a nossa vida sobre a terra, que é uma terra de exílio. A nossa pátria definitiva não é aqui. Nós temos que viver como se nós estivéssemos num quarto de hotel, numa pousada. Você desfaz as malas, mas você tem consigo, não, a qualquer hora eu tenho que juntar tudo e ir para minha casa, e ir para minha morada. Isso aqui é transitório.
Daqui a pouco eu saio com a minha mala, eu saio com a minha bagagem para fazer o check-out e ir para a minha casa. Assim nós devemos viver a nossa vida nesse mundo. Assim nós devemos viver. E aí nós entendemos por que o jugo de Nosso Senhor é suave, o fardo de Nosso Senhor é leve. A gente passa a dar importância, a dar valor para aquilo que realmente merece a nossa importância e o nosso valor. E a gente começa a deixar as coisas que nos pesam, que nos sobrecarregam, que nos entristecem, onde elas têm que ficar. Assim nós entendemos. Porque Jesus, manso e humilde de coração, quer nos atrair a si. E assim nós entendemos o que São Paulo dizia na segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Poucos versículos também, mais densos versículos. Irmãos, ouçam o que disse o apóstolo São Paulo: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que bonito isso aqui, né? Vós não viveis segundo a carne. Nós estamos sim envolvidos pelas coisas deste mundo. Precisamos cuidar do corpo, da saúde, do alimento, precisamos trabalhar, mas nós não colocamos nestas coisas o fim da nossa vida. Nós passamos por tribulações e sofrimentos, se a providência assim dispõe, mas os nossos olhos, a nossa esperança está fixa em Deus, nosso Senhor. Assim nós vivemos mergulhados no coração de Jesus. O que significa não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito, se não viver como os anjos? Vejam como os anjos podem nos inspirar a viver uma vida angélica já aqui na terra. Primeiramente, em razão da pureza. Se nós pudéssemos medir a atenção, o valor que nós damos às coisas materiais e às coisas espirituais, colocar em cada prato da balança o que é material, o que é mundano e o que é espiritual, a nossa vida seria angélica se o prato das coisas espirituais pesasse mais. Isso significa ser puro. Significa que nós não carregamos na nossa alma a mancha das coisas deste mundo, dos vícios, do pecado. Porque ser apegado mais às coisas deste mundo do que às coisas do céu, significa sim uma vida de vício, uma vida de pecado, uma vida vazia. Não, nós somos católicos, nós não vivemos segundo a carne. O nosso procedimento não é carnal, os nossos critérios não são mundanos, as nossas escolhas não são exclusivamente para este mundo. Nós somos homens e mulheres espirituais desde o dia em que fomos batizados. Nós vivemos de fé, esperança e caridade. Isso significa viver regidos, inspirados pelos nossos anjos. Viver uma vida segundo o Espírito, viver uma vida angélica, significa, portanto, perseverar na graça, andar nos mandamentos de Deus, sermos cada vez mais desprendidos das coisas que nós não vamos levar para junto de Deus quando comparecermos para ser julgados. Nós não vamos levar preocupações, nós não vamos levar trabalho, nós não vamos levar dinheiro, não vamos levar conta, não vamos levar herança, não vamos levar o carro, não vamos levar a casa, enfim, não. O que nós vamos levar? Nós vamos levar os méritos que adquirimos, as orações que fizemos, as comunhões que fizemos, os rosários que rezamos, as virtudes que nós vivemos, os combates que nós enfrentamos, as ofertas dos sofrimentos que nós fizemos a Deus, né? E aí é claro que nós entendemos que nós podemos tirar proveito de tudo que nós fazemos. Padre, eu posso tirar proveito do meu trabalho? Claro que pode, claro que pode. Nossa, mas lá está muito difícil, padre, eu sou a única pessoa católica que está lá dentro, o senhor não sabe a luta que eu passo.
olha a quantidade de sacrifício que isso pode te render para você oferecer a Deus Nosso Senhor. Você pode sempre escolher, ou você transforma isso num tesouro de graças, ou você transforma num tesouro, sei lá, se poderia ser chamado de tesouro de murmuração, de reclamação para Deus, né? Eu posso aproveitar o dinheiro que eu ganho, os frutos do meu trabalho para minha salvação? Pode, claro que pode, claro que pode. Você pode ajudar quem precisa, pensando em Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós não promovemos ação social, filantropia, etc, etc. Há quem faça isso, mas nós fazemos caridade. Nós fazemos por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso irmão que precisa de nós, no qual nós enxergamos Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos usar sim, podemos fazer com essa disposição de alma, né? Estou sendo benfeitor do apostolado educacional, estou ajudando num evento como o Cerco de Jericó. Meu Deus, eu vos ofereço o fruto do meu trabalho. Isso tudo pode se reverter se nós fazemos com essa disposição de alma. Isso, meus irmãos, é viver uma vida no Espírito e não segundo a carne. Isso é uma vida de amizade com Deus. Mas não se esqueça, onde estão os pequeninos? Estão junto de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nosso Senhor Jesus Cristo se faz manso e humilde de coração, onde, como o sol do meio-dia, brilham esses esplendores do coração de Jesus, da mansidão e da humildade. E onde nós encontramos Jesus manso e humilde de coração? No presépio, na cruz e diante do Santíssimo Sacramento do altar. E aí eu chamo a sua atenção para uma coisa muito importante, caso você já faça nos outros cercos, mas se não, para que você experimentasse fazer nesse cerco. O Santíssimo Sacramento fica exposto ininterruptamente esses dias no altar da Igreja Matriz. Se você pode, você já vai fazer o propósito de vir para o cerco durante essa semana. E alguns vão ser chamados a oferecer sacrifícios, vão passar por tribulações. Você vai planejar uma coisa, vai acontecer outra para fazer você se desviar do seu caminho. Você tem que enxergar o seu propósito. Você vai ter que respirar fundo. Meu anjo da guarda, me ajuda, me ajuda a segurar firme as coisas aí, porque eu vou até o fim nesse propósito, nessa intenção, nessa peleja. E se você puder dedicar, que seja 5 minutos, 15 minutos, meia hora do seu dia, para ir na Igreja Matriz, ou para chegar mais cedo até no ginásio. Nós temos uma capela do Santíssimo atrás do palco, a presença real de Nosso Senhor se faz aqui atrás do palco, para você chegar, ficar recolhido, pensando em Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, rezar diante dele. Isso vai fazer um bem muito grande para a sua alma. E tem mais, eu convido você a fazer essa experiência durante este cerco de Jericó. Peça ao seu anjo da guarda que esteja do seu lado, o anjo da guarda da sua família, que venha junto com você para a Santa Missa e para a adoração do Santíssimo Sacramento. Amém? Vamos então pedir aos nossos anjos que nos ajudem na contemplação da excelência deste mistério. Que hoje, quando Nosso Senhor entrar neste primeiro dia, para a primeira volta, todos enxerguem ali o coração de Jesus batendo forte de amor por nós, o coração humilde de Jesus que vem ao nosso encontro, o coração manso de Jesus, para que nós possamos nos voltar para Ele com toda a confiança. Nós vamos encontrar compreensão, meus irmãos. Se ninguém te compreende, Nosso Senhor te compreende. Se você precisa de um bem grandioso, de um conforto, de consolo, Nosso Senhor pode te conceder aquilo que você tem precisado, sim. Se você chegou triste e desanimado, Ele pode te ajudar, Ele pode encher a sua alma deste novo sopro de vida, desta confiança. Se você chegou cansado neste cerco de Jericó, porque você tem lutado, você tem recebido uma verdadeira pancada na sua vida, rezando, quem sabe, pela conversão do seu marido, do seu filho, você vai encontrar o sopro de vida, de ânimo que você precisa, olhando para Jesus, manso e humilde de coração, e você não está só. Grave isso,
Não há uma laje de concreto separando os dois mundos. Os anjos estão no meio de nós, mais presentes do que nós podemos imaginar, e querem nos ajudar muito mais até do que nós desejamos pedir, viu? Não tenha medo de importunar seu anjo da guarda, não. Tudo que você precisar para a sua salvação, para a sua conversão, as luzes, os afetos, as correções. Não sei se com vocês é assim. Você chega diante do espelho, você olha bem para o seu rosto no espelho e fala: como que você é uma pessoa difícil? Como que você é difícil para mudar? Pede para o seu anjo da guarda te corrigir. Conversa com ele, fala para ele: eu te dou essa autorização mesmo, mas aguenta firme também, viu? Fala para o seu anjo da guarda: fala, eu sou fraco, hein? Me ajuda. Pode me corrigir, mas me ajuda. Tenha esse convívio, tenha essa amizade com o seu anjo da guarda. É o desejo dele conduzir todos nós ao sagrado coração de Jesus.